Bom, oitavo ano, nós vamos ter nossa aula de geografia aqui e a gente vai no capítulo 6 chegar praticamente até a metade e a outra metade seria em outra aula. Bom, geralmente o vídeo eu dou uma explicação geral, mas eu gostaria que vocês fossem acompanhando esse vídeo com o livro, porque você tem fotos, você tem desenhos, você tem gravuras, que te ajuda muito a interiorizar, guardar o que a gente vai falar, tá? Então, olha, nós vamos ver agora a população da América. A América são as 3 Américas, então, assim, os brasileiros são americanos, os mexicanos são americanos, os canadenses são americanos, não é? E nós temos esse costume aqui no Brasil de chamar americanos o pessoal estadunidense, não é? Bom, os estadunidenses são norte-americanos, os brasileiros são sul-americanos, os mexicanos são centro-americanos, certo? Mas todos são do continente americano. Bom, a gente vai falar da população da América anglo-saxônica, que quer dizer que eles, a língua deles vem do anglo-saxão, é o inglês, tá? E aí nós temos o Canadá e os Estados Unidos, tá? Então ele começa com os Estados Unidos, dizendo que eles têm 329 milhões de habitantes, tá? É o terceiro mais populoso do mundo. E ele tem, a densidade demográfica dele é 33 habitantes, 33,5 por quilômetro quadrado. Ele fica o Brasil fica um pouco atrás com 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? A população é bastante variada, não é porque eles recebem as pessoas vindas de outros países, houve muita migração para lá, então é bem heterogênea o povo de lá. O que mais que tem aqui? Aí a tabelinha é muito legal que mostra aqui os ameríndios, são índios, né, da região, os asiáticos que foram para lá, que fazem parte da população deles, os negros, tá? E os brancos. Então, a cada país que vai falar agora aqui, vai falar sobre a porcentagem de pessoas, de etnias, tá? Não vai falar de todos os países da América, porque são bastante, mas a América do Norte são 2, vai falar dos 2. A América do Sul vai falar quase, creio com uns 8 ou 9 mais ou menos. E a América Central vai falar só do México e Cuba, mas é para ter uma ideia, porque são muitos países para você memorizar, não é, os dados. O Canadá, ele tem a população dele é muito pouca, muito baixa, mas também o território que é grande, a maioria é tomado por florestas, né, de pinheiros, porque faz muito frio, e a parte de cima coberta de gelo não dá para atividade econômica, certo? Então ele se concentra no sul, perto da fronteira com os Estados Unidos e ao redor dos grandes lagos, tá? Bom, e também a região que ele se concentra é no Vale do Rio São Lourenço também, que é um rio bastante extenso. Tem um mapinha aqui para vocês verem. E aí você passa na folha 50, na página 52, está 81% da população vivem nos centros urbanos. Isso quer dizer que dá 19% fora do centro urbano. Tem as cidades de Ottawa, que é a capital, tem 1 milhão de habitantes, e tem outras que tem mais. Por exemplo, Toronto tem 6 milhões de habitantes, e não é a capital, não é? Montreal, com mais de 4 milhões. E outra cidade que fica do lado do Pacífico é Vancouver, com 2 milhões e meio de habitantes. Sua população também é heterogênea, não é? São várias etnias, são os povos europeus, como os ingleses e os franceses que foram para lá, irlandeses, alemães, italianos, são os povos europeus. Tem chineses, né? Tem os chineses e os indianos, e tem a população de indígenas do local, nativos de lá. Ele teve muita migração, porque ele precisou de mão de obra,
mas mão de obra, ele pediu mão de obra qualificada, então foram de várias partes para o Canadá, tá? E, bom, aí acaba o Canadá, acaba os dois países anglo-saxões, e agora começa a América Latina. América Latina, lembrem-se que fala espanhol ou francês, porque espanhol, português e francês, que são línguas que veio do latim, tá? Então, ele vai começar com o México da América Central agora, tá? O México, ele tem 125 milhões de habitantes, mas a densidade demográfica dele, da capital, México DF, é uma das maiores da América, tá? A população urbana é de 78,8, quer dizer que no campo tem bem menos pessoas, né? Então, isso quer dizer que a maior parte da população está no setor secundário, que é a indústria, e terciário, que são serviços, né? Autonomia, serviços e comércio terciário. E tem mestiços indígenas lá. E você tem a tabelinha aqui do México, não é? Indígenas, tem 28% de indígenas. E os mestiços é a maioria. Então, europeus com indígenas, houve a miscigenação, está, então, é um número muito grande de mestiços. Comparado com o Brasil, que também tem bastantes mestiços, é bem diferente. Por quê? Asiáticos e indígenas no Brasil é 1%. Só que indígena lá é 28%, não é? Eles lá, praticamente aqui, não tem negros, não é? Pode estar nos 10% de outras etnias, praticamente não tem negros no México. Mas no Brasil tem 8,60% de negros e mais os pardos, que é negro com brancos. Então dá bastante diferença. O México não teve não teve o negro como escravo, certo? Então praticamente lá não teve a mão de obra escrava negra, mas teve dos indígenas, porque já sabiam trabalhar, não é? E os espanhóis aproveitaram todos esses indígenas para trabalhar nas minas, trabalhar nos campos, enfim, aproveitaram porque eles eram laboriosos. Então, a ação mexicana, os índios são, né, mesmo assim são discriminados. 28% da população indígena não sabe ler nem escrever, tá? E tem os conflitos pela terra que nem aqui. Então, assim, tem os garimpeiros, o pessoal que quer explorar as minas e tal, querem esse território tomado dos indígenas, e tem esses conflitos. Nisso aí é igual ao Brasil. Aí vai falar de Cuba, que é um país da América Central, mas é insular, é uma ilha. A sociedade lá, depois do Fidel Castro, de 1959, é uma economia e a política socialista, tá? E essa política socialista, ela batalhou muito para acabar com a desigualdade social e empatou muito na saúde e na saúde, na pobreza, bom, e na educação, certo? Então, o pessoal lá tem uma educação sem ter que pagar nada, tem muita gente formada em faculdades, então, eles priorizou a saúde e a educação. Que mais nós temos em Cuba aqui? A redução de mortalidade infantil, tá? No Brasil é 4 vezes maior, tá? Aí o incentivo à modernização aumentou essa urbanização, porque antes era mais o campo, e então incentivo à urbanização atraiu mais pessoas para as cidades, tá? Então, desde 2018, 77% da população cubana vivem em centros urbanos, tá? E aí você tem os negros, 9,30%, os pardos, 26%, e os brancos, 64%. Sempre essas tabelinhas para vocês verem a etnia, tá? E aí vocês podem comparar uma com a outra. Aí nós temos a Venezuela, que já é América do Sul. Viemos para América do Sul. Venezuela é composta praticamente dos descendentes espanhóis, tá?
e dos nativos de aqui. E aí vocês veem a tabelinha aqui, tá? Era bastante agrária, mas a partir de 1950, com a descoberta de petróleo, houve então uma industrialização mais acelerada, houve uma migração. A Venezuela, né, chamou tanto imigrantes para o campo como imigrantes com mão de obra qualificadas para todos os setores, tá? A riqueza do petróleo, ela favoreceu, né, as políticas sociais, reduziram, né, a desigualdade social, a pobreza em quase, né, metade, 50%, aumentou a escolaridade, diminuiu a mortalidade infantil. Porém, a partir de 1914, né, teve uma crise política que foi reduzindo tudo, e nós sabemos aqui o quanto o venezuelano ainda está sofrendo, não é, com a política da Venezuela. Depois nós temos o Chile, né? O Chile tem poucas, né? A população é bem reduzida aqui para 17,9 milhões de habitantes. O seu maior período de urbanização foi a partir de 1960, na década de 60 e 70 se urbanizou mais, e foi estimulada, isso pelo Estado estimulou essa urbanização e investiu na infraestrutura, tá? A sua capital é Santiago do Chile, e tem 6,6 milhões de habitantes só na capital. E geralmente as maiores cidades estão atreladas à capital Chile. Então, nós temos essa aqui, a Viña del Mar, Valparaíso e Concepción, que põe como zona conurbada, quer dizer que vai crescendo a área de ação delas e acaba se unindo umas com as outras, não é? Então, é isso o que aconteceu com essas cidades. O Chile também tem os Andes, né, que é o altiplano, então tem muitas partes lá que é árida, não enfraquece, né, a atividade econômica lá por causa da aridez. Então, o pessoal se concentra mais no setor primário, que é a agropecuária. Aí você tem indígenas, 10%, brancos e não indígenas, você tem quase 90% da população, tá, no Chile. Então, você vê que negros também não foram para lá. Então, não se baseou também em mão de obra escrava negra lá. Também são os descendentes dos incas, também acostumados a trabalhar aqui. E aí, vamos falar da Argentina, e paramos com a Argentina nesse capítulo de hoje, tá? A concentração do povo argentino está mais nos Pampas, tá? Que é mais de 70% da população. A população argentina é 44,6 milhões, muito parecida perto de São Paulo. O estado de São Paulo tem 42 milhões e ela tem 44 milhões, mas só que 44 para o país todo, tá? A sua capital é Buenos Aires, que vocês já ouviram falar de Buenos Aires aí, tá? Essa região, né, é a terceira maior região metropolitana da América Latina, tá? É lógico que ela só perde para São Paulo e para a Cidade do México, tá? Essa região é de 15 milhões de pessoas lá. Bom, é uma região, não é Buenos Aires, é tudo ao redor. Agora, a cidade de São Paulo, né, que é a capital do estado, só a cidade tem 12, mais algum quebrado milhões de habitantes, tá? Então, você vê que São Paulo é a primeira, depois é o México, aí depois está essa região da Argentina. As principais cidades aqui tem o Rosário, Santa Fé, Córdoba, Mar del Plata, que tem uma concentração maior de pessoas, e as outras bem menor, tá? Tem um mapinha aqui da Argentina. Agora tem aqui cerca de 97,2% da população são descendentes de europeu, tá? Isso quer dizer praticamente quase todos, tá? Esses europeus, principalmente espanhóis e italianos. Além dos espanhóis e italianos, você tem descendentes de europeus com indígenas, e você tem os indígenas com 2,4%, e tem os africanos que não é nem 0,5%, tá? Então, você vê a tabelinha aqui, não é?
A Argentina também apresenta um dos maiores índices de população urbana, com 92% de pessoas em centros urbanos. Mas cresce desproporcional, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, e acabam esse pessoal não tendo infraestrutura para tanta gente na cidade e acabam formando favelas. E você tem a foto aqui, não é? Essa Vidia 31, que é uma favela que vocês estão vendo na frente de um monte de prédios, né, modernos e tal. Na página 57, vocês têm um mapa da Argentina, a densidade demográfica, onde tem mais pessoas, tá? E a gente continua na outra semana, tá? Tchau, tchau!